comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like. Salve galera da Interweb, estamos de volta aqui, velho, tentando fazer essa bagaça. Esse é o Freak Inside Podcast voltando. Eu estou aqui novamente, Luke. Eu ainda não vou parar de usar Luke, né? Melhor. Lucas, novamente aqui. Bruno, sempre meu companheiro, meu irmão, tá aqui novamente. Dá um salve aí, cabeçudo. É nóis, estamos de volta e vamos que vamos. Demorou. E hoje, pra volta desse podcast, falando esse tema maravilhoso, temos o nosso grande amigo Serginho. Fala aí, Sérgio. E aí, filhão? Vim falar hoje do assunto que eu mais gosto, um dos. Vim mais louco que o Botifamu do Mark Sanches. E é isso aí, moleque. Vamos aí, vamos pra cima. Antes da gente começar, Serginho, me responda uma coisa. O que você tem a me dizer antes de Tom Brady fazer essa merdança toda de ser o único quarterback a ganhar o Super Bowl? O último foi o seu queridinho Peyton Manning em 2015. O que você tem a dizer sobre isso? Peyton Manning é um gostoso. Com aquela testa maravilhosa. Eu sou viúva dele. Eu sou torcedor do Colts. O cara jogava demais, velho. O cara era um gênio. Assim como o Brady. Eu entendo, eu como no alto da minha consciência, eu entendo que o Brady é o GOAT, mas o Peyton Manning também é um grande quarterback. Foi um grande quarterback na história. Mas eu pagava uma madeira pra ele jogar, não jogava muito. Com certeza. E antes também de entrarmos no tema, Bruno, me responda uma coisa. Depois daquela derrota do Steelers, tá tudo bem? Doeu, mas agora não dói mais ou ainda tá doendo? Porque passou o Jaguars, aí teve que jogar Jaguars e Patriots, e vai torcer pra quem, tá ligado? Que você já não torce pros Patriots naturalmente, né? O famoso Corinthians da NFL ainda vem pro cara que humilhou os Steelers, na verdade não humilhou, porque mereceu perder mesmo, tomar no cu. Mas foi triste, cara, foi triste. A única alusão que não faz sentido com ser o Corinthians é que o Patriots são realmente muito chatos, porém eles ganham, né? Vamos pros recados antes da gente entrar pro tema! É isso aí, galera, estamos de volta mesmo, não vamos mais largar essa bagaça e prometo que vamos produzir bastante coisa a partir de agora. Por conta da nossa disponibilidade, a princípio a gente vai postar os programas por mês, né, um programa mensal. Né? Todas as últimas segunda-feira é só você entrar aqui que a gente vai estar com um programa novinho para vocês, temas variados. A gente já tem uma lista aqui de pautas para a gente tratar. Já aproveitando, já se inscreve aí no nosso canal no YouTube, caso você esteja no YouTube, né? E caso você ainda não tenha visto, a gente está postando agora todos os programas no nosso canal. É só procurar no YouTube por The Freak Inside, que já vai estar lá. Aí você já se inscreve, se você já estiver no YouTube, já se inscreve já. Se inscreve, ativa o sininho, porque aí sempre que a gente postar coisa nova, você vai receber. Caso você esteja no YouTube e prefira ter o MP3 aí no seu smartphone, no seu iPhone, iPod, aí, o que for, é só você entrar no nosso blog, tem o endereço aí na descrição do vídeo, mas caso você esteja ouvindo aí por algum motivo, que não seja no YouTube, o nosso blog é o thefreakinsite.blogspot.com. Lá tem o link direto para o download do MP3, para você levar para onde que você quiser. Lembra sempre de comentar os episódios. Esse feedback é muito importante pra gente sempre melhorar, sempre dê a sua opinião, sempre gere debate, né? Que é isso que a gente quer, é isso que a gente faz, né? No caso do podcast. Dê sugestões de tema, coisas que vocês querem ouvir a gente comentando. Principalmente compartilhe bastante aí os programas, porque isso ajuda bastante a gente, ajuda o projeto em si a crescer e quem sabe a gente vira aí quinzenal, semanal, né? Isso que ia ser da hora, só com o projeto crescendo que a gente pode fazer isso. Então é basicamente isso, galera. Fiquem ligados aí que coisa nova tá vindo, vai ser bem legal e vamos para o tema! Então, vamos começar essa bagaça logo, vamos entrar logo nesse tema.
E, querendo ou não, pra gente poder falar do Super Bowl, a gente tem que falar das finais das conferências, né? Na moral, 2 jogaços, né? Dois jogaços. Na minha opinião, Jacksonville e Patriots foi um jogo melhor, que deu um pouco mais de ralo. Jacksonville, acho que mereceu ganhar. Se tivesse merecimento no esporte, eu acho que Jacksonville teria ganhado, na minha opinião. Acho que não é de todo mundo. Mas o Patriots tem uns carinha lá que resolvem, né? Tem Bill Belichick, tem Tom Brady, e eles decidem quando precisa. Já o outro eu não tenho o que falar, né, cara? Eu tava... É massacre, eu tava né? esperando um jogo mais parelho do que o outro, mas não rolou, né? Mas beleza. É assim, entrando já no primeiro jogo, né, do New England Patriots contra os Jacksonville Jaguars, a gente já tem que falar que o Sérgio falou já aí que o time dos Patriots, todo mundo bate muito na tecla do Tom Brady, mas, cara, se você não tem um resto de um time, o cara não consegue levar nas costas. O cara, sim, é animal, o cara é fora de série, mas o time como um todo do Patriots é muito foda, né? Não com certeza, eu concordo. Com relação, você pode até puxar de lembrança o último Super Bowl, que foi algo que tipo, nunca tinha acontecido antes, né? Tipo, eu tava assistindo com a minha namorada e ela falou, mano, eu vou dormir, porra, 20 e tantos pontos a diferença. Eu falei, cara, se tiver alguém pra virar é o New England, então eu vou ficar até o fim do jogo pra ver se vai acontecer alguma coisa, e aconteceu. Sim, foi realmente impressionante o que aconteceu nesse último Super Bowl. Cara, eu acho que eu parei pra pensar hoje sobre o New England, e é engraçado, eu tenho a impressão que eles têm tipo um complexo de Rocky Balboa, tá ligado? Que é tipo deixar os caras baterem, né, até cansar, e depois os caras arregaçam, assim, tipo, o último quarto deles aqui no jogo do Jaguars foi genial, né, velho? Eu acho que a palavra desse primeiro jogo do Jaguars contra o Patriots é adaptação. Foi o que deu a vitória nessa primeira metade do jogo pros Jaguars, que eles jogaram fazendo diferente do que eles ganharam dos Steelers, e foi o que fez os Patriots virarem. Como a gente estava falando, a qualidade do time, que tem também um grande diferencial, que é a leitura de jogo, né? Eles conseguiram ler o que a defesa, digamos assim, do Jaguars estava fazendo e acionar justamente os pontos, digamos que cegos, né? O que eu vejo sempre de interessante no jogo do Patriots, principalmente pós-temporada, que é quando o filho grita e a mãe não vê, é que eles precisam de um momento, tipo, um field goal errado do outro time, um fumble, qualquer coisinha, eles voltam pro jogo. Então, tipo, é um time que quando você tá jogando contra, principalmente em pós-temporada, você não pode deixar de bater neles. Tá, quarto período, faltando 10 segundos, você tem que continuar batendo moralmente neles. Tipo, o raio moralizador lá. Nem que seja um field goal que você acerte, ou um sec que você faça no Tom Brady, mas você sempre tem que continuar. A intensidade contra eles não pode diminuir, tipo, nem no final da partida, tá ligado? O Jaguars começou muito bem com isso, tanto que você vê o começo, principalmente no primeiro quarto, que fez que o Tom Brady não conseguia fazer nada. Ele recebia a bola, o pocket se fechava ao redor dele, a defesa estava indo direto, começou, né, o famoso Jacksonville, direto, e foi, tipo, principalmente esse primeiro quarto, que os Jaguars não conseguiram manter. Se manter daquele jeito, velho, não ia ter nada, não ia ter pra ninguém. Então, um ponto que vocês levantaram aí, que me chamou a atenção, é que, assim, eu acho que... Eu não tenho esse número exato aqui, mas, pô, o Tom Brady foi acertado, digamos assim, que é umas 2, 3 vezes no jogo, não foi? De ser derrubado, de não conseguir fazer o lançamento, e teve mais algumas outras partes do jogo que... Ele teve aquele lançamento meio, não bloqueado, não o lançamento em si bloqueado, mas tipo, atrapalhado de alguma forma, né? Sim. Tanto que no final da partida, você pega os dados assim, tanto do Brady quanto do Blake Bortles, né, que é o quarterback do Jaguars. No final da partida, meio que foi tipo assim, os 2 primeiros quartos dominância dos Jaguars e depois, nos outros 2, a virada dos Patriots. Acabou que os 2 quarterbacks com dados muito parecidos. O Brady ficou com 38 tentativas e 27 passes completos. E o Bortles também 23 passes completos, só que 36 tentativas, tá ligado? Você vê como que foi bem meio que polarizado. Tipo, 2 quartos de um time e 2 quartos a virada dos Pets. Sim, nesse jogo, qual o ponto que vocês acham, cada um aí, talvez pode até convergir as opiniões, que foi o ponto de virada dos Patriots
Ou assim, se foi mais uma cagada do Jaguars, foi mais uma virada do Patriots, ou foi uma fusão dos dois. A galera de Jacksonville deu uma baixada e a galera do New England foi pra cima mesmo. O que vocês acham? Foi o que eu falei, assim, acho que a palavra dessa série é adaptação. O início do jogo, os Jaguars, toda a vantagem que eles abriram foi no jogo terrestre. Os Patriots fechavam as defesas nas laterais e no fundo, que foi inclusive o jeito que os Jaguars ganharam dos Steelers. Então eles estavam jogando em cima do playbook, eles ganharam dos Steelers. E aí o Blake Bortles praticamente passa em linha reta e conseguiam um first down na segunda tentativa, na maioria praticamente. E ficaram nessa, praticamente toda essa vantagem que eles abriram no começo. E na questão da defesa era sempre pressionar o Tom Brady, não deixar ele jogar, que a gente sabe que, é o protagonista, né? E como eu falei, a adaptação foi o quê? Os Patriots começaram a sacar essa parada do jogo terrestre, tanto que já do começo do terceiro quarto, que os Jaguars começavam a fazer jogadas muito de costas já pra endzone deles, eu falava, mano, para de fazer o jogo terrestre, que não vai dar mais certo, velho, não vai dar mais certo. Eles tinham que mandar longe. E a defesa dos Pets começou a sacar isso muito fácil e foi a virada que eles precisavam. Sim, eles apostaram bastante nesse jogo terrestre, né? Tipo, principalmente nos 2 primeiros quartos do jogo. Porque eu acho que eu posso até dar uma justificativa pra essa investida do jogo terrestre, cara. Eu dei uma puxada de número aqui, dei uma de PVC, tá aqui. E o Patriots, ele tem só a 20ª melhor marca da NFL contra jogo corrido. Então ele cede 114 jardas por jogo. Que é uma média razoavelmente alta, mas tipo, tá pra parte de baixo do ranking, digamos assim, né? O momento que eu vi como decisivo pra partida, embora não tenha sido no final, mas a virada em si, ela é construída, tipo, em cima de um momento específico, que é quando o time começa a virar, né? E como eu disse, pra mim o futebol americano ele é muito momento, independente de números, etc. Tem toda essa questão legal de se analisar, mas é muito momento. Então aquele fumble, essa hora acabou a luz na minha casa, no caso, né? Fiquei um pouco puto, mas tudo bem, depois eu fui rever os lances. E se não me engano tava 20-10, eu não lembro quando tava o jogo. E teve um fumble que o Jackson recuperou. Então assim, teoricamente era o momento que o Jackson tinha pra, assim, garantir a vitória naquele momento. Garantir uma tranquilidade de 27-10 e acabar meio que com o jogo. Que acho que tava entrando no quarto período, ou já tava, algo do tipo. E mesmo quando eles conseguem um turnover, o Patriots tem a raba, nesse caso, de ter dado moral pra eles, porque era pra eles terem feito uma recuperação pra touchdown nessa bola. E os juízes acabaram parando o jogo, até na concepção da análise do juiz lá, de uma maneira errada, porque realmente foi fumble ou algo do tipo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque tava sem luz aqui em casa. Mas, pelo que eu vi, foi um fumble recuperado pelo Jacksonville, que eles iam retornar pra endzone, só que os juízes apitaram antes de acabar a jogada. Então, tipo, eles meio que deram uma quebrada de gelo. O New England sabe aproveitar esse tipo de coisa, né? Então, daí começa a maioria das viradas deles. Né? Assim, o que fica claro, eu acho, principalmente falando aqui como orelha do grupo que acompanha bem menos a NFL quanto vocês, fica claro que o New England sabe capitalizar em cima dos erros dos outros times, né? Enquanto os outros times, tipo, sei lá, eu acho que se afobam até quando o outro time erra, o New England sabe cadenciar o jogo. E assim, outro ponto que, querendo ou não, a gente tem que falar, eu acho que era no terceiro, quarto, não lembro direito, mas o Tom Brady acertou um lançamento lá da terceira descida de, uns 20 e poucas jardas que destruiu o jogo, acabou o jogo, acho que dava 20-10 e foi na hora que começou, foi o touchdown que fez começar a virada, engatar a virada. E aí também mostrou de novo a galera cagando baldes e ovacionando o Brady, né? É que aí, Lucas, tipo, é o caminhão já na banguela, entendeu? Porque, tipo, quando eles pegam esse ritmo, tudo dá certo. O Amendola faz a bola levitar no Super Bowl, o cara faz uma falta de 50 jardas de interferência, tudo acontece, entendeu? É um caminhão desgovernado. E você lembrou muito bem daquela flutuada de bola que foi uma coisa insana, na verdade, né? Outro ponto também, pra gente também não ficar 80 minutos falando do mesmo jogo, a gente tem que falar também, é óbvio, da última jogada do jogo,
que eu não sei, assim, eu não sou o cara dos dados, que o cara dos dados é você, Sérgio. O Tafarel, que espalmou a bola dos Patriots. O Tafarel! Jogadaço. Aí mostra pra galera que conhece pouco, ou se interessa pouco pelo futebol americano, né? Cada jogador tem uma função muito específica. Específica é foda, né? Específica. Independente do físico que a pessoa tem um lugar dentro uma posição que ele pode ser usado, né? Por exemplo, nessa jogada, o cara tava marcando o receptor da bola e ele pulou em cima da bola e deu um tapa que frustrou a descida dos Jaguars, que poderia ser, assim, querendo... a gente também tava torcendo pra essa segunda virada, tava. Mas assim, se eles fazem esse touchdown, daria um gás a mais para ir para cima do Patriots? Daria. Só que assim, caras, ainda não teria virado, né? Eles teriam que fazer o touchdown, provavelmente eles teriam que abdicar do kick para tentar passar de novo, né? Para poder virar e acabar o jogo, que tava faltando menos de um minuto, não era um negócio desse? Não, tava bem pouco tempo. Apesar de que eu acho que a jogada, se não fosse o tapa, é que o C não existe, né? Mas se não fosse o tapa, ele poderia receber e ir pra lateral ou até mesmo ir pra endzone, dependendo da secundária. Mas é isso que você disse, cara. Eu acho que não ia ter muita diferença, honestamente. Assim, é aquele negócio, né? Que você acabou de falar do si, né? É muito si, é muito si. É o mesmo esquema. Ele poderia muito bem ter recebido a bola, andar mais 2, 3 jardas e ser derrubado e dali acabar o jogo também, né? Foi eu acho que o foco nessa jogada é justamente como o jogador do Patriots se posicionou de uma forma para justamente ele só precisava fazer que o outro jogador não agarrasse a bola e ele fez isso, sabe? Então é uma coisa, eu acho que bem louca de se pensar. E a maior prova dessa adaptação dos Patriots durante o jogo, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo quarto, e o Rob Gronkowski se machucou, ele bateu lá, capacete com capacete com o cara lá do Jaguars, e ele teve que sair. E ele é um dos principais receptores dos Patriots, ele não vai ser aquele cara que vai receber um puta lançamento e vai sair correndo pro touchdown, mas como ele é mais, se eu não me engano, ele é tight end, então é dos caras mais boladão, assim, tá ligado? Então ele é muito daqueles que iam receber a bola e conseguir pelo menos, aquele que garante pelo menos um first down. E é o que dificultou muito esse início dos Patriots, principalmente nessa defesa, a defesa dos Jaguars, que estava jogando muito bem, pressionando o Tom Brady, e foi o que mostrou assim, que, tipo, mano, não importa praticamente, por mais que o Danny Amendola ainda marcou 2, né, e com aqueles puta lançamentos do Brady, mas é que mostra que, tipo, praticamente o Patriots precisava de um tempo assim pra encaixar, pra tudo dar certo, tá ligado? Também o nosso pai, né, meu pai do Bruno, ele fala uma coisa que eu acho que se encaixa em em muitos esportes e em vários níveis também do esporte, que é o seguinte: quando o cara, o time, o raio que for dentro do esporte tá com sorte de campeão ou sorte pra ganhar, não tem nada que vá fazer o cara perder, sabe? Então, assim, também é um pouco daquelas mandingas, né, de quem acompanha esporte, mas se encaixa nisso, né, de certa forma. Porque, assim, o Patriots também tem uma qualidade técnica absurda? Tem. Mas que os caras sempre tem um dedinho da sorte ali no final do dia, eles têm, né? Sim, é verdade. Outra frase que eu uso bastante é que a sorte favorece as mentes bem preparadas. No caso, o time bem preparado, né? Acho que não adianta você ter sorte e ter um monte de orelhudo ali também, que não sabe o que fazer com a bola. Mas é um conjunto, Eu também acredito nessa coisa de sorte campeão. Pode ser que o New England tenha isso pra essa temporada, mas sei lá. Essa questão de não saber o que fazer com a bola era o que estava acontecendo com o Bortles no final do jogo, né? Porque a marcação já estava tão em cima que várias vezes ele pegava a bola lá pro lado, olhava pro outro e falava: meu Deus, o que eu vou fazer aqui, velho? Ele não estava conseguindo fazer mais nada, ele estava totalmente dominado. Sim, é verdade. Pra gente encerrar essa parte desse primeiro jogo, vocês estavam torcendo pro Jaguars, né? A gente estava torcendo, acho que já ficou nítido. Não, eu estava torcendo contra os Patriots. Já ficou nítido isso, mas assim, vocês esperavam um jogo diferente desse,
Vocês acham que essa canseira que o Patriots tomou no começo era esperado, que foi uma surpresa o Jaguars ter feito isso? Ou vocês acharam que também eles fizeram muito bem? Ou o jogo foi o que valeu, sabe? Foi justo, digamos assim. Os Patriots passaram pelo Jaguars, que estava jogando bem, mas o Patriots é melhor, então foda-se. O que vocês acham disso? Na minha opinião, o Jaguars fez, acho que, mais do que qualquer pessoa esperava nos playoffs, já eliminando o Pittsburgh. Quando você joga com o New England dentro da Gillette Stadium, eu acho que você tem que entrar numa dimensão de não ter erros, não ter faltas, não ter nada. E o Jaguars até teve isso durante, acho que 80% da partida. Eles foram um time muito estável, muito cascudo. Só que entrou o fator que a gente já conhece, né? De ter uma camisa muito pesada em playoff. Então eu acho que eles fizeram mais do que esperado. Eu achava que seria um jogo mais tranquilo para o Patriots, no sentido do que eles apresentaram. Não é assim, o Jacksonville teve uma defesa fantástica durante toda a temporada. Mas eu acho que o ataque que o New England tinha durante a temporada também fazia com que o jogo poderia se tornar mais fácil. Teve a segunda maior pontuação de pontos por jogo, a segunda maior média, né? Teve a melhor marca em jardas totais, então acho que fazia com que o Jacksonville se esforçasse ainda mais para ter uma defesa ainda melhor. Então eu esperava mais facilidade dos Patriots, mas não aconteceu. Foi justamente o contrário, o Patriots teve bastante dificuldade para ganhar e ganharam só no último quarto. Só uma correção, não é Gillette Stadium, é Gisele Stadium. Giselo. Então, na minha opinião, eu esperava que os Patriots ganhassem, até botei lá no Super Bowl Challenge que os Patriots iam ganhar. Eu me surpreendi muito com a qualidade da defesa dos Jaguars no começo do jogo, que deu toda essa vantagem. Justamente nessa adaptação de mudar, de os Patriots reconhecerem qual foi a principal qualidade deles no jogo contra os Steelers, começarem jogando com base nisso, principalmente na defesa, e os Jaguars mudarem para conseguir sair na frente. Isso eu achei muito mérito do coordenador ofensivo, que achei, puta sacada, tá ligado? Principalmente porque o Brady, ele é não só como tem uma função do quarterback, quer ser também outro técnico dentro do campo, né? Que tá jogando ativamente. E que foi uma parada que com certeza é do histórico do Brady, de ter montar esses playbooks baseados nas vitórias passadas, mas eu não esperava que a vitória do Patriots fosse justamente nessa crescente, assim. Porque, por exemplo, se eu não me engano, o penúltimo jogo dos Patriots na temporada regular foi contra o Miami Dolphins e eles perderam pro Miami Dolphins. Foi como assim, tá ligado? E o último, se eu não me engano, foi contra os Steelers, que teve aquele touchdown, que não foi touchdown, que ninguém sabe. E os Steelers iam ganhar, só que o juiz marcou, claro, e deu a vitória pros Patriots. Que foi que terminou os Patriots em primeiro e os Steelers em segundo. E o Fluminense não pagou a segunda divisão ainda. E o Palmeiras não tem mundial. Mas eu esperava a vitória, mas não dessa maneira crescente como foi. Eu acho que, como o Sérgio falou, foi muitos méritos do Jaguars. Foi derrota, mas não foi 7-1. Não foi como do próximo jogo que a gente vai falar, mas foi inesperado. Foi Então, basicamente, o consenso era que todo mundo achava que o Patriots ia ser mais linear. Eles iam sempre estar um passo à frente, coisa que não aconteceu, né? Exatamente. Sim, eu concordo com isso. No segundo jogo de sabadão, tivemos um jogo que eu tava esperando para caceta pra ver. Eu pensei que ia ser como se fosse no UFC, né? Fazendo alusão no UFC. Ia ser aquela trocação franca, sabe? Que só ia aparecer o ganhador no final, ia ter diferença de pontinho assim, só que na verdade foi um verdadeiro massacre, né? Meu Deus, velho. Meu Deus, cada dia é um 7-1 diferente, né, velho? Eu acho que também foi um balde de água fria, porque eu também tava torcendo pros Vikings nesse jogo. Nem falamos, né? Vikings contra Eagles. O Vikings começou até muito bem, fazendo um touchdown relativamente longo até, né? Sim. O que eu achei interessante do jogo dos Vikings foi justamente o começo bom deles que eles tiveram. Então, o primeiro tempo, basicamente, eu acho que foi um primeiro tempo decente. Mas, inclusive, acabou empatado o primeiro tempo 7-7. O primeiro quarto, desculpa.
Mas a partir do segundo, aí não teve jeito, né, cara? Quando você tem mais turnovers do que o adversário, você tem que ter algum diferencial para que você saia com a vitória no fim da partida. O Vikings teve 3 durante a partida e o Philadelphia nenhum. Então, três turnovers representa muita coisa dentro de um jogo de futebol americano, né? Se você souber capitalizar, como foi o caso dos Eagles. Sim, a impressão que eu tive nesse jogo do Vikings, querendo ou não, o quarterback dele vai ser sempre o protagonista, né? Sempre assim, sempre vai acabar passando por ele. É diferente do futebol, né? Do futebol soccer, né? Futebol nosso aqui no Brasil, que a jogada pode ser feita por qualquer outro jogador. Querendo ou não, no futebol americano sempre vai passar na mão do quarterback. E quando o quarterback não tá jogando bem, dá merda. E é isso que eu vi no jogo do Vikings. Que o primeiro quarto, o Vikings jogou, eu acho que foi o primeiro quarto foi o jogo que todo mundo achou que ia ser o jogo todo. Mas a partir do segundo, eu vi o quarterback do Vikings peidando na farofa, errando bastante, forçando bastante, assim, algumas jogadas que o Bruno mesmo deve falar aí, não, sabe? E eu vejo, assim, digamos que não tirando o mérito da vitória do Eagles, que foi um time inteligente, né, soube capitalizar em cima exatamente onde estavam os buracos do Vikings. Ele soube entrar ali, mas eu acho que um pouco mais da derrota foi por causa do quarterback dos Vikings. É bem bizarro isso, porque quando começou o jogo com o Vikings fazendo um touchdown muito rápido e o Eagles já colando junto, eu achei que ia ser bem parecido, mais ou menos, com o jogo dos Vikings contra os Saints. E os Vikings saíram na frente, o Saints colou no bonde, chegou no cangote ali, conseguiu virar, e aí teve aquela jogada épica dos Vikings, né, faltando 10 segundos para acabar, eles marcaram o touchdown, foi incrível. Saints colou no Vikings, né? Oi, sumida, tudo bem? Bem isso mesmo. E eu achei que ia ser muito isso, tá ligado? Mas, mano, o Case Keenum, realmente, que é o quarterback do Vikings, 2 interceptações foi bizarro, assim. Se do outro jogo, dos Patriots com o Jags, a palavra foi adaptação, que deu a vitória pro Patriots, a palavra desse jogo pra mim é inovação, porque os Eagles, eles estavam sempre fazendo jogadas diferentes, né? Que o playbook deles é tipo a Bíblia, tá ligado? Porque eles faziam touchdown de um jeito, mudavam todo o esquema e faziam de novo. Era a inovação de ataque terrestre, ataque aéreo. O Nick Foles, que é o quarterback dos Eagles, o cara, tipo, de todas as atuações do playoffs, acho que é o cara que eu menos esperava, assim, de ter uma atuação tão incrível, óbvio que méritos do time inteiro, que todos os receptores e a própria defesa do Eagles jogou muito. O Vikings foi totalmente anulado, né, velho? Na toa que foi 38-7. Mas foi tipo, totalmente inesperado. A diferença, você vê, o Keenan teve 271 jardas. O Nick Foles teve 352. Isso porque o Keenan ainda teve muitas tentativas, por incrível que pareça. Mas foi, tipo, você vê, é gritante a diferença. O Foles, pelo que eu vi, mano, o cara, ele abriu o leque dele mesmo, né? Sim, não só dele, né? Óbvio, da equipe toda. Mas, digamos, mais dele, assim, que nem você ressaltou, né, Bruno? Os caras, eles, digamos que fizeram jogadas corretas, né, jogadas que deram jardas para frente e de todas as formas possíveis, né? Teve lançamento longo, teve lançamento curto, teve jogada tipo terrestre, né, que eles chamam, e o time todo comportou muito bem. O que eu tive a impressão é que o treinamento, né, do time tava tão alinhadinho assim, certinho, que o quarterback deles, do Eagles, no caso, estava com o time na mão. Ele sabia exatamente onde cada um ia estar e ele conseguia colocar isso ali, e isso que deu certo. O Eagles estava com um playbook muito bom, a gente quer né, no caso. Com um playbook muito bom, até com o Carson Wentz, antes dele se machucar. Pra mim, esse é o cara que vai ser o MVP da temporada. Bem provável. Mas mesmo sem ele... Não vai ser o Giselo? Eu não sei, eu acho que vai ser o Carson Wentz, na minha opinião, mas enfim... Até, tipo, se você for olhar... Não vai ser o Marcos Mariota? Poderia, com aquele passe pra ele mesmo, poderia. Mas, assim, se você for olhar, o Carson Wentz, ele teve uma temporada bizarra com o Eagles, mas a defesa também é muito consistente. E apesar dos playbooks muito bons que ele carregou junto com o Nick Foles aí, né, no caso...
Quando você tem uma aquisição de um running back bom no meio da temporada, ele agrega bem com o grupo, isso é muito importante. O J.J. ele tava muito bem no Dolphins, apesar de vocês zoarem o Dolphins aí, ele tá menos pior do que nos últimos anos. Tá até ganhando talvez 2 ou 3 partidas por ano, então já tá melhor do que 0 ou 1. O J.J. ele tá com umas médias boas na pós-temporada, de 3.8 carregadas por tentativa. Isso é muito bom pro running back, principalmente ele que é meio que o titular junto com o LeGarrette Blount. É uma média muito boa. E tipo, o Nick Foles ele tem crescido junto com o time. Ele jogou acho que 2 ou 3 jogos na temporada regular e jogou esses 2 jogos na pós-temporada, e ele tá crescendo na hora certa, né? Ele teve uma média de rating na temporada regular de 79.5 e já na pós-temporada nesses 2 jogos ele tá com uma média de 122, que é bizarramente boa para um quarterback. Principalmente um reserva, que até então era reserva, né? É um diferencial, cara. O Eagles ele me surpreendeu muito essa temporada, eu não esperava nada deles. É até engraçado, né? Por tanto de assunto que a gente teve pra falar do primeiro jogo, esse jogo não tem muito o que falar, né, cara? Foi um jogando e o outro apanhando, basicamente, né? Quando os Eagles começam a fazer muitas jogadas próprias, muitos touchdowns, você põe o Galvão Bueno no fundo. Virou passeio, tá ligado? Porque não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Lá vem eles de novo, amigo! Não dá. Sabia que ele ia falar isso. Eu não digo nem pelo jogo de ontem, mas eu acho que, na minha opinião, o Saints talvez teria mais condição de enfrentar o Eagles de igual para igual do que o Vikings, apesar da vitória do Vikings na última rodada. Mas eu acho que talvez o Saints teria uma condição melhor, porque o Saints ele tem uma das melhores ataques aéreos da liga durante toda a temporada. E o Eagles ele tem a 17ª melhor defesa contra os jardas passadas. Então talvez o Saints tivesse melhor sorte do que o Vikings teve no jogo de ontem, né? Vocês acham, pra gente fechar essa parte desse jogo, vocês acham que talvez a forma que o Vikings ganhou do Saints no último jogo pode ter atrapalhado o time do Vikings? Eu acho que não. Eu acho que se fosse pra causar algum efeito, eu acho que traria talvez mais confiança, cara. Porque foi uma vitória muito na raça e tecnicamente os dois times são muito diferentes. Então, mas será que talvez isso não tenha feito os Vikings terem uma confiança, tipo, tão inflada ou tão grande a ponto de ter aberto todos esses buracos que os Eagles aproveitaram? Eu acho que no sentido da confiança começar a fazer mal, né? Talvez sim. Eu acho que mais ou menos sim, porque no partido nenhum que eu falei, né? Porque geralmente o Super Bowl ele é o melhor ataque contra a melhor defesa, né? E o Vikings vinha com todo esse hype ao redor da defesa deles, tanto que a fanbase do Vikings cresceu pra caralho. Se fosse, tipo assim, Patriots e Vikings no Super Bowl, seria, o ataque do Tom Brady, de toda a galera, contra essa defesa do Vikings, que seria, tipo, jogaço, tá ligado? Posso só te cortar um negócio, aproveitando, pegando esse gancho? Se você quiser você falou sobre ter no Super Bowl melhor ataque contra a melhor defesa. Esse ano a gente vai ter exatamente as mesmas marcas dos dois quesitos. Então você tem o segundo melhor ataque contra a quinta melhor defesa, dos dois lados. É uma curiosidade só. Exatamente, porque vai ser bizarro isso, porque tem aquela frase, né? Ataque ganha jogos, defesa ganha campeonato. E o Eagles vem numa campanha que é o ataque e a defesa ganham jogos, e a comissão técnica ganha jogos, e tudo ganha jogos. E o Patriots vai ser... Acho que essa questão já entrando um pouco mais no Super Bowl, que vai ser, além, não só essa questão do ataque e defesa, vai ser as duas palavras que eu falei, vai ser adaptação contra a inovação, tá ligado? O Vikings teve esse problema de, eu acho que, o que me pareceu, eles não expandiram muito o playbook deles, eles ficaram bem limitados ao que eles ganharam do Saints. Os Saints, eles foram ali... vendo que dava pra mexer e deu aquela vitória na raça, igual o Sérgio falou. E quando chegou nos Eagles, os Eagles tipo, estavam preparados pra qualquer coisa que eles pudessem fazer e deu no que deu. E agora, é justamente isso, e agora, né? Estamos no Super Bowl já. E Eagles contra Patriots, como o Sérgio falou no último bloco, duas
Dois times com números muito parelhos, dois times que vieram de jogos que tiveram as suas diferenças aí, mas times que mostraram a sua força na hora que precisou mostrar, digamos assim, né? O que vocês têm a me falar sobre esse jogo aí, meu? O que o jogo de um casa com o outro aí? Ó, na minha opinião, cara, mas assim, eu posso dar já direto o meu palpite, porque o que eu vou falar vai ficar meio óbvio que eu vou achar. Mas assim, o Eagles, ele tem números realmente muito parecidos com o Patriots. Só que quando você leva já para a quantidade de jardas, o Eagles, ele leva muita vantagem na defesa. Ele tem uma defesa extremamente consistente, tanto das partes passadas corridas. As passadas ainda menos, porque ele tá ali na média de todos os times. Ele é mais ou menos mediana entre todos os 32 times. Ele é o 17º melhor na quantidade de jardas cedidas aéreas. Mas ele tem no total a 4ª melhor marca de jardas totais cedidas. Então acho que isso vai fazer muita diferença contra uma defesa que é só a 29ª melhor. Então só 3 times são piores do que os Patriots, deixando os adversários ganharem jardas. Acho que isso pode fazer diferença na final, apesar de todos os números parecidos, apesar do rating absurdo do Tom Brady e do Bill Belichick ser um monstro. Eu acho que isso vai ser um fator muito importante no Super Bowl. É basicamente o que o Bruno falou, né? Que é a defesa que ganha o campeonato. Exatamente. E você, Cabeçudo, o que tu acha? Cara, eu acho que vai ser um puta jogo de se ver justamente pelos jogos que foram as finais, né? Porque você pega que ambos tiveram seus jogos antes da final, do playoff, e foram jogos relativamente parecidos, assim, que o Patriots, né, classificou em primeiro, e caiu um Tennessee Titans na mão dele pra jogar contra, que veio uma vitória de virada dos Chiefs, e o Patriots falou, mano, quem são esses moleques aí, tá ligado? Vamos jogar com a mão amarrada nas costas, quem que ganha, suave, e foi isso que os Patriots ganharam. Os Eagles não foi um jogo tão fácil assim que eles tiveram contra os Falcons, mas foi relativamente um jogo que, assim, eu não vi os Falcons ganhando muito bem aquilo ali. E foi meio que aconteceu. Então acho que, mano, vai ser um puta jogaço. Eu não vejo nenhum dos dois times. Na verdade, eu não vejo assim. Se o Patriots ganhar, eu acho que ele ganha no estilo que ele ganhou do Jaguars. Tipo, de se fudendo no começo e engrenando até o final conseguir encaixar tudo aquilo que eles encaixaram contra os Jaguars. E o Eagles, eu não vejo eles fazendo tipo, praticamente a mesma coisa. De se fuder no começo para ir encaixar no final. Eu acho que se o Eagles ganha, eles dão uma vantagem logo de início e tipo, fica segurando o relógio no final, ou vão tipo, ir destruindo tudo de uma vez, assim, que eu acho bem difícil, né? Porque é os Patriots, mas vai ser um jogaço, velho. Eu fiz umas anotações aqui, justamente para ver a opinião de vocês. É óbvio que eu vou falar a minha também, só que já baseando nisso que o Bruno falou, vocês acham que esse estilo de jogo, não estilo de jogo, né, mas que acabou consequentemente acontecendo com o New England nesses últimos anos, assim, de tomarem um sufoco até o segundo, terceiro quarto e virar no quarto, vocês acham que isso é possível de fazer com a defesa do Eagles? No nível que o Eagles está jogando defensivamente, é possível fazer isso? Claro que assim, possível todo mundo sabe que é possível, que não sei o que, tem o CIS aí no meio. Mas falando estatisticamente, é possível fazer isso, mano? Então, eu acho que é possível, mas eu acho que é improvável. Não é que é improvável, é que não é um padrão. O Patriots, se você olhar todos os resultados que eles tiveram durante a temporada, não é a forma que eles jogam. Eles não jogam, apesar de eles serem bons nisso, eles não costumam jogar apanhando e ganhando no final. E são coisas que acontecem na temporada regular, na minha visão, tipo, no caso deles. Então eles apanham muito na pós-temporada para ganhar os jogos, isso deixa eles muito cascudos. Mas não é um padrão. Eu acho que pode acontecer, assim como aconteceu ano passado, que o Falcons tinha o Matt Ryan, que era o MVP da temporada, jogando muito no nível fudido, e eles ganharam com aquela virada de 20 e tantos pontos. Pode acontecer de novo, apesar de eu achar pouco provável. Mas pode acontecer de novo, claro que pode. Eu acho que, mano, acontecer o que aconteceu ano passado, eu acho que não vai acontecer. Porque o que a defesa do Falcons fez ali foi puramente sacanagem, na minha opinião. Então, mano, vai ser essa parada de, se os Patriots ganharem,
por, sei lá, falha na defesa do Eagles, vai ser muito na raça. Eu acho que vai ser muito apertado. Não vai ter, tipo, Tom Brady a linha de scrimmage em 20 jardas, Tom Brady fazendo aqueles passes lá na puta que pariu pra qualquer receptor desses. Principalmente o Gronkowski, não sei se ele já vai estar de volta até o jogo, não duvido. Mas pra fazer, mano, essas jogadas que passam o campo inteiro só não passam do Brady. Então, acontecer do jeito que o ano passado não vai acontecer. E também não vejo, como eu falei, não vejo os Patriots ganhando de lavada assim logo no início. Outra coisa que eu anotei aqui, essa eu anotei enquanto eu tava assistindo o jogo do New England contra os Jaguars. A defesa dos Jaguars conseguiu pegar o Tom Brady umas 2, 3 vezes, como eu falei quando a gente começou a falar do jogo. Vocês acham ainda que a defesa do Eagles pode fazer um estrago, digamos assim, nesse sentido? Porque eu particularmente, como eu falei, já não acompanho tanto quanto vocês, mas eu senti, principalmente nos 2 primeiros quadros do jogo, o Tom Brady bem aberto, assim, bem desprotegido, digamos assim. E a gente viu no jogo dos Eagles contra os Vikings que tem uns cachorro louco lá que vão pra cima do quarterback feiamente e consegue segurar o cara. O que vocês acham disso? Eu, pelo menos, achei a defesa, pelo menos essa cobertura do Tom Brady um pouco zoada, um pouco frouxa, digamos assim. Eu acho que tem condição, e se eles quiserem ganhar um Super Bowl, eles vão ter que fazer isso, porque uma das chaves para você conseguir ganhar o New England é deixar o Tom Brady sufocado dentro do pocket. Ele não é um quarterback de jogar fora do pocket, como o Aaron Rodgers, por exemplo. Ele tem dificuldade de se movimentar, ele tem dificuldade em fazer passes em movimento. Não que ele não faça, pelo amor de Deus. Mas ele tem dificuldade em fazer... Ele tem menos dificuldade do que eu, com certeza, mas ele tem dificuldade em fazer passes fora do pocket, sai com menos qualidade, as rotas, depois de um tempo, já não são tão eficazes. Então eu acho que o Eagles, se quiser ganhar, eles vão ter que fazer sim, cara. O Eagles... A característica do Brady é mais fixar os 2 pés no chão e mandar, né? É isso, é observar os caras fazendo as rotas e mandar aquela bola precisa. Ele é um quarterback muito preciso. E pouco móvel, tanto é que ele não tem basicamente jardas corridas durante a temporada. Mas eu acho que o Philadelphia tem condição de sacar ele algumas vezes sim. Eles sacaram durante a temporada regular 38 vezes o quarterback adversário. É uma média boa. Então, acho que, sei lá, Thunder deve dar uns 2 sacks por aí por jogo. É uma média boa, uma média decente. Só que contra o New England eu acho que eles vão ter condição sim de fazer isso. E vão ter que fazer se quiserem ganhar. Você falou aí comparando com o Aaron Rodgers. O que eu queria ver é o Aaron Rodgers ter jogado contra esse time do Jaguars. Seria a coisa mais sensacional possível. Porque o que o Lucas tinha falado aí da defesa do Jaguars, e, mano, eles estavam indo direto no Brady. A defesa dos Patriots no começo do jogo estava totalmente aberta. O Brady mal recebia a bola, o pocket já estava todo fechado ao redor dele e foi difícil. Por isso que eu creio que a vitória do Patriots, caso venha, vai ser nessa escalada igual foi do Jaguars. Eu só queria abrir um parênteses, que puta que eu pariu, que temporada cheia de lesão que foi, hein? Nossa senhora, velho. Desgraça. Foi foda, mano. Desgraça, mano. E tipo assim, é só o filé dos caras que jogam bem, tá ligado? Mano, todo mundo era o Rodgers, o J.J. Watt, que eu adorava ver jogar no Texans, que é adversário de conferência do Colts, mas eu gostava de ver o cara jogar. Mano, era Carson Wentz, era... Porra, Antônio Brown. Antônio Brown, o mais importante de todos, o Cairo Santos. Então, tipo, foi uma temporada bizarra de lesão, né? Espero que a próxima seja melhor. E o Richarlison voando, né? Foda. Eu só queria deixar minha indignação com o linebacker James Harrison, que saiu do Steelers pra ir pro Patriots no meio da temporada e agora vai jogar o Super Bowl. É aquela famosa cruzeiragem, né? Quem nunca? Ó, só tem uma coisa pra te falar, Bruno. Ele vai jogar o Super Bowl, cara. Pois é. Desculpa, mano. Então, mas assim, isso daí a gente pode até debater um pouco melhor em algum outro programa, mas passando rápido, é engraçado isso, né? Como a gente que é fã, isso dentro do esporte é uma coisa, é um debate muito, muito recorrente, mas a gente às vezes acaba esquecendo que, querendo ou não, o atleta, ele é um profissional e ele trabalha por isso.
Então, às vezes, tem muita gente que acaba esquecendo que, tipo assim, não se coloca no lugar. Que se você hoje tá trabalhando num lugar, chega uma outra empresa e te oferece o dobro do seu salário, você provavelmente vai. Com certeza, com certeza. Então, mas não vamos entrar nesse debate filosófico de esporte agora, que a gente tem que falar de mais coisa ainda, que tem mais uma coisa que eu anotei aqui, que é justamente sobre o quarterback do Eagles e a versatilidade dele. Eu achei no jogo do... Eu achei ele feio pra caralho, só queria falar isso. Esse adendo, né? Eu achei no jogo entre o New England e os Jaguars, eu achei a defesa do New England um pouco, sei lá, limitada até de certa forma, de justamente agora não vou lembrar quem que apontou, se foi o Sérgio, se foi o Bruno, o quarterback dos Eagles conseguiu variar bastante as jogadas. E assim, no jogo do New England, eu achei que a defesa dele estava muito fixa, assim, numa jogada só. Talvez por causa da o ataque do Jaguars não tá variando muito, mas eu achei a defesa do New England muito parada. Assim, muito... não em cima, porque em cima seria certo, né? Mas, tipo assim, ela muito quadradinha, sabe? Coisa que talvez eles vão suar muito justamente por causa dessa versatilidade que o Foles tá aparecendo, tá demonstrando, né? Como eu tinha falado quando a gente começou a comentar do jogo dos Patriots contra os Jags, que a defesa do Patriots no início era marcar os fundos, as laterais e já era, o meio que se for. Se continuar nesse jeito, que eu duvido, né? Tendo conhecimento, a comissão técnica, mas se continuar desse jeito, mano, vai ser um passeio por conta dessa versatilidade, mas me pareceu um pouco assim que a defesa dos Patriots era muito limitada em certas formações pré-made, tipo blitz, essas coisas. Se virem o Eagles vir nessa pegada de, por exemplo, abrir uma certa vantagem e ficar segurando o jogo, não deixando o Tom Brady voltar muito pro campo, eu acho que dá pra garantir esse Super Bowl aí pro Hotel Califórnia. Sabe qual é o grande problema defensivamente que eu vejo aí nessa variação? É justamente do New England não conseguir detectar quando vai ser uma corrida ou quando vai ser o passe. Quanto mais bem estabelecido você tem esses dois fundamentos, e no caso o Eagles ele tem muito bem estabelecido o jogo corrido e o jogo aéreo, melhor você vai ter, tipo, menos o seu adversário vai conseguir prever o que você vai fazer e mais opções você vai ter consequentemente. Se você for olhar o Nick Foles, o Lucas começou falando do Nick Foles em si, cara, no jogo contra o Minnesota foi um ponto fora da curva, foi fácil pra cacete, foi um passeio, mas ele tava olhando aqui, ele teve uma média de 10 jardas por tentativa de passe. Isso é absurdo. É um first down cada vez que ele lança, basicamente. Então, tipo, isso faz com que, beleza, o Patriots olha e fala, olha, o cara tá lançando muito bem. Mas aí você olha o ataque dos Eagles, eles são a terceira melhor campanha no jogo corrido. Então como é que você vai proteger algo tão grande assim, né? O Matt Patricia ele vai ter que quebrar muito a cabeça para conseguir organizar a defesa com relação a essa variação de ataque que eles têm. Então, é isso que eu tentei me expressar, talvez eu não tenha me enrolado bastante, é que eu achei que a defesa do New England estava esperando para correr atrás, saca? Tipo, ela esperava a jogada se desenrolar para depois fazer alguma coisa. Tipo, não ao contrário, por exemplo, que aconteceu com a defesa do Eagles, que já estava em cima do lance antes do lance desenrolar em si. Eu acho que também isso foi um dos grandes pontos que fez o quarterback dos Vikings ficar meio que vendido na mão da defesa do Eagles. Porque todo lugar que ele olhava, tudo que ele pensava em fazer, tinha o marcador lá, entendeu? Prova dessa meio que limitação da defesa dos Patriots foi um dos touchdowns dos Jags, quando eles já estavam, acho que da frente da linha de 10, por aí, em que começou a jogada, o Bortles fingiu que ia passar a bola para o safety, e o safety só seguiu correndo em linha reta. Um dos defensores do Patriots, ao invés de ficar de olho na bola, ele ficou de olho no safety e se jogou lá no meio, e o Bortles passou a bola para não lembro quem, e foi tipo o touchdown mais fácil da história, tá ligado?
Então, se continuar nessa, eu acho que o Patriots vai ter que se policiar muito, porque o Nick Foles vai vir juntamente com esse playbook bem abrangente. Vai ser um grande jogo de xadrez, cara. O Patriots não tem uma defesa boa durante a temporada, pelo menos não apresentou isso. E o Eagles tem um playbook gigantesco e com muita qualidade, cara. Então acho que vai ser bem complicado para eles pararem, mas tem todos os padrões que a gente já conhece, todos os fatores. Né? Principalmente porque a minha aposta para Super Bowl seria Steelers e Vikings, eu me fudi de verde e amarelo, de norte a sul. Então, pra gente dar uma finalizada aí, eu quero que vocês me falem quem vocês acham que vão ganhar e como vão ganhar. Como assim como vão ganhar? Por exemplo, se vocês fossem descrever o jogo do Vikings contra o Eagles, vocês iam ter que falar assim, o Eagles ganha de lavada. Entenderam mais ou menos como funciona? Vamos aí, quem que vai primeiro? Serginho? Vai, Serginho. Quem ganha e como? Tá, tem que ser rápido, tem que ser... Não, pode fazer sua análise. Beleza. Porque assim, cara, vou te falar um bagulho. Quando eu assisto o ESPN no pré-jogo, eles fazem uma parada de chaves para os dois times ganharem. Eu tentei fazer isso cagando regra, né? Basicamente, que é o que a gente faz, a gente caga regra. Então... É o que a gente tá fazendo aqui há quase 1 hora. Exatamente. Então, tipo... Eu vejo uma vantagem pro Philadelphia, então eu acho que eles vão levar esse Super Bowl. Eu vou chutar um placar de 23-20 pro Philadelphia Eagles. Não tô cravando, né? E aí a chave para os dois times, pro New England, na minha opinião, vai ser aproveitar o jogo aéreo, já que eles têm a segunda melhor marca contra a 17ª melhor defesa no jogo aéreo. Não é ruim, mas eles têm a segunda melhor marca, que é muito bom, tem Tom Brady, etc. Ser um time um pouquinho menos faltoso, porque eles estão um pouco acima da média com relação a faltas. Durante a temporada eles cederam 50 first downs aos adversários, e isso pode fazer diferença no Super Bowl. Claro, aquele fator que a gente já conhece, que é o Tom Brady e o Belichick, né? E todos os outros recebedores do New England que fazem diferença no jogo grande desse. Com relação aos Eagles, a chave, na minha opinião, vai ser estabelecer o jogo corrido, se você for olhar, né? Tipo, é o terceiro melhor jogo corrido da liga contra o 20 pior defendendo. Então a chance de dar merda é grande pro New England nesse sentido. A moral que eles carregam no último jogo, porque ganhar de 38-7 do Vikings, que é um bom time, chegou na final da conferência, é uma coisa grande, então acho que eles vão com uma moral, e eu acho que é uma moral que não vai deixar o jeito deixar o time deles do jeito que deixou do Vikings, entendeu? E a consistência da defesa terrestre deles, que vai fazer com que o New England lance bastante bolas, vai deixar isso talvez bem mais previsível. Então, forçando o New England a lançar mais bolas, você deixa a tua defesa um pouco mais de orelha em pé com relação a isso. Então, acho que o Philadelphia vai acabar levando por conta desses pontos. Acho que é mais uma pequena diferença, não vejo muita discrepância não. Eu também acho que o Eagles leva. Eu acho que no começo do jogo vai ser bem acirrado, assim, vai ser tipo touchdown pra tudo que é lado. Vai ser muito rápido o começo, assim, e depois ele vai ser decidido nos mínimos detalhes, né? E eu creio que vai ser justamente da versatilidade do Eagles em cima dessas pequenas falhas na defesa dos Patriots. Creio quase que 100% que vai ser o crucial para a vitória do Eagles, que com esse playbook extenso que eles mostraram que estão muito adaptáveis a qualquer situação. E o Brady, com essa mania, entre aspas, de fazer, quando o jogo tá indo mal para eles, começar a fazer esses lançamentos muito longe, tendo em vista as interceptações que o Eagles fez em cima do Vikings, em lançamentos curtos, aliás, acho que vai ser o crucial, assim, vai ser muito... As duas equipes abrindo touchdowns no começo do jogo, ela vai ficando mais afunilando assim, a diferença, assim, e até o momento que o Eagles consiga uma vantagem, nem que seja de poucos pontos, assim, sei lá, não vou chutar placar, mas não creio que vai ser muito diferente, até que o Eagles consiga uma vantagem e fique segurando o jogo só para não deixar o Brady voltar e manter essa defesa, entre aspas, muitas aspas, essa defesa fraca. Pra mim, eu acho que vai ser ao contrário do que você falou, Bruno. Eu acho que o começo do jogo ele vai ser muito travado. Eu acho que pode até aparecer uns kicks aí de, tipo, nego começar a querer
fazer ponto porque não tá saindo ponto, saca? Eu acho que ele vai estar muito travado porque a defesa do Eagles vai estar muito em cima do Tom Brady, não só para tentar travar ele, tentar bater nele, quanto também para interceptar, para frustrar as descidas do New England. E no começo, para mim, os Eagles, como ataque, eles vão estar um pouco meio que travados, assim, meio perdidos. Eu acho, né? Eu tô chutando isso, na verdade. Só que eu acho que dessa vez o que vai acontecer vai ser a pressão finalmente vai bater no New England, sabe? Eu acho que já tá muito... Eles estão muito acostumados, é óbvio, isso também conta como a própria experiência, né, deles. Pô, o Tom Brady já, digamos, é um veterano, né? E não só ele, tem outros veteranos no time. Mas só que eu acho que uma hora isso pesa a mais, não pesa mais ao seu favor, pesa contra você, saca? Eu acho que dessa vez isso vai acontecer. Os Eagles, eles estão vindo bem consistentes, como a gente já definiu aqui durante esse bate-papo nosso. Então acho que isso pode fazer a diferença. Pensar assim, que em dois quadros, o Tom Brady e o ataque do New England não está conseguindo fazer absolutamente nada. Eu acho que dessa vez pode mais balançar do que motivar, entendeu? Mas como eu falei, isso é mais uma opinião, digamos assim, né? Embasado em quem? Porra nenhuma, mas eu acho que é isso que vai acontecer. É que o Super Bowl, o foda é que não é uma ciência exata. Se você lembrar dos 50, o Carolina tava arrebentando, tava fazendo 800 pontos por jogo, comendo o cu dos adversários alheios aí. E aí chegou no Super Bowl que ele foi lá vender pipoca, né? É que nem qualquer esporte que a decisão é pra um jogo só, digamos assim. É que nem você pegar final de Copa do Mundo, cara. A gente palpita, a gente torce, mas é uma loteria gigantesca, né, velho? É uma questão. Independente do... Deixa eu ver se é o que eu tô imaginando que você vai falar. Vamos aí. Então, você vai tentar adivinhar? Já faz 1 hora de gravação e a gente ainda não falou do Timberlake. Não, nesse não. Nem lembrava disso. Boa. Nem lembrava. Caralho, você é pica mesmo, cara. Nem pensei nisso. Pô, tô esperando o programa todo pra você levantar essa bola, mano. O Lucas tá com o pôster do Timberlake abraçado ali, cara, esperando você falar, porra. Tô, mano. Eu tô com um display de papelão do Timberlake de 1,80 aqui. Imprimi ele numa impressora 3D, mas com o cabelo de miolho. De 1 para 1. Independente da vitória dos Patriotas da Nova Inglaterra, quantas temporadas ainda vocês acham que o Tom Brady ainda joga? Giselo. Ó, na minha opinião, eu acho que quando ele fizer 2 temporadas, que é a temporada peido na farofa, que é a temporada que ele vai ficar atrás do Dolphins, aí eu acho que ele vai pensar... Do Colts, atrás do Colts. Aí já é demais, né? Tipo, atrás do Dolphins, por exemplo. Se ele fizer 1 ou 2 temporadas já meio bad, não o padrão que ele tá acostumado, aí ele vai começar a pensar em aposentadoria. Eu acho que enquanto ele estiver no hype da parada, tipo, com final de conferência, aquela maravilha todo ano, e título pra caralho e tal, eu acho que ele não aposenta. Não vejo ele se aposentando. Cara, ele tá com uma forma física incrível pra quem tem, acho que ele tá com 42 ainda. Mano, olha esse cara, 42, o Rogério tava morrendo já, mano, catando gol de São Paulo, pô. Então eu acho... O Rogério Senna é chato pra caralho. Chato pra caralho. Porque ele era muito ranzinza, isso roubou anos de idade dele. Mano, não, falando sério, mano, o Rogério, hoje ele tá fazendo 45, por sinal, parabéns, Mito, o cara joga muito. Ele tem 45, o Tom Brady acho que tem 42. Olha a diferença do shape do estilo, mano. Enfim, eu acho que o Brady ainda vai jogar mais umas 3 ou 4 temporadas, talvez. Eu também acho que... Eu concordo um pouco mais com o Sérgio, porque eu não acho que ele tá num nível de esportista que ele não tem essa noção de queda, sabe? Tá bom, pô, o cara ele já jogou Super Bowl que ele perdeu, mas assim, ele tem mais coisas a ganhar, ele tá tipo no 80, 90% vitória do que ao contrário.
Então, assim, eu acho que é um pouco triste até acontecer com ele o que aconteceu, por exemplo, com, o Anderson Silva, tá ligado? Os caras têm a condição de parar no auge, tá ligado? Por exemplo, eu acho que se ele ganha esse Super Bowl, pô, mano, já deu, não precisa mais, saca? Você não precisa provar mais nada pra ninguém. E você não precisa fazer mais nada, velho. Pô, você vai ser o único jogador que conseguiu abrir a segunda mão de anel, saca? Pra que ele precisa de mais? O que ele quer mais, sabe? Não tem mais pra onde ele ir. É um pouco de... A minha opinião, eu acho que ele não vai parar tão cedo. Eu acho que ele vai ser que nem o Sérgio falou. Mas o que eu acho certo seria, mano... Você viu que você tá no auge, você não tem mais pra onde ir, você não tem como crescer mais. Eu acho que já tá bom, sabe? Você já colocou seu nome na história algumas vezes, não precisa tentar colocar mais uma vez positivamente e acabar colocando negativamente. É, isso que eu ia falar, cara. Ao contrário do Sérgio, eu não vejo ele parando na decadência, tá ligado? Eu vejo ele muito mais, sei lá, ano que vem, vamos supor, os Patriots chegando nos playoffs e perdendo ou na final, ou ainda antes, ou chegando até como wildcard, sei lá, eu duvido muito, mas vamos supor. E perdendo ali, tipo, jogando pra caralho, mas perdendo por conta do time ou algo assim, eu vejo ele parando meio que na situação que o próprio Peyton Manning parou, né? E parou com o título, parou bem, e ficou meio que aberta a situação dele com o time, com o Denver Broncos. E eu vejo ele parando, tipo, no auge, assim, não esperar a decadência pra parar. Não, então, é só uma réplica. Eu não acho que ele vai parar na decadência. Eu acho que ele vai fazer uma temporada, uma ou duas talvez, em que não seja o Tom Brady. Porque a gente tá acostumado a ver o Tom Brady em final, em Super Bowl, em final de conferência, etc. Fazendo uma temporada tipo 7/8, 7/, sei lá, tipo uma realmente mediana, aí eu acho que ele vai começar a pensar. Eu não consigo ver o Tom Brady fazendo uma temporada com 3 vitórias, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso não vai acontecer. Ele, mesmo com 40 e todos, ele ainda vai estar acima de muito quarterback dos Browns, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele vai levar a carreira dele um tempo até ele chegar no momento, não de decadência, mas assim, dele chegar no mediano, ele falar, beleza, aqui eu não consigo subir mais porque meu corpo já não aguenta. Não, o Sérgio quer que ele chegue no momento que ele vai fazer um passe e vai o braço dele junto, né, mano? Isso será muito bom. Não, mas ó... Descola do ombro. Ele vai receber a bola, bate no saco dele, tá no chão já. Pô, você tá assistindo muito golpe baixo. Ó, no caso do Tom Brady, do Peyton Manning, meu papai, ele teve muita sorte no sentido... Papai Tom Manning. O pai Tom Manning. Isso foi sensacional, hein? Ele teve muita sorte porque ele tava no nível diferenciado, chegou bem no Broncos ainda, fazendo uma temporada boa. Acho que ele chegou a perder um Super Bowl pelo Broncos ainda. Mas ele fez uma ou duas temporadas de que, assim, não era o Peyton Manning. Não sabia. O braço dele já não era o mesmo, muito menos a movimentação. A testa era maior, a movimentação dele, que nunca foi boa, ficou ainda pior. Então ele chegou no momento que eu acho que depois daquele ano, de qualquer maneira ele se aposentaria, chegando no Super Bowl. Teve o plus da defesa do Denver aquele ano ser fantástica e carregou ele para um título, que eu acho que ele nem esperava honestamente. Então a aposentadoria dele eu acho que é como qualquer jogador gostaria. O cara sabe que é o momento e termina ganhando. E já que o Lucas falou do Timberlake... Isso que eu ia falar. A última vez que o Justin Timberlake foi... Tá tocando aí, ó. Tá tocando. Da gravação tá tocando o Timberlake em looping. Tá tocando aqui no fundo do meu cu. Não tá tocando desde o início, porque toda vez que vocês falaram Filadélfia, eu toquei a música do Um Maluco no Pedaço, porque eu só lembro disso. E o Eagles, quando falou Eagles, tocou o Hotel California, né? Hotel California. Então, da última vez que o Timberlake foi intervalista do Super Bowl, e teve... Foi polêmico. Teve junto com a Janet Jackson, que teve toda aquela treta dos peitos dela quase cair no chão. Nós conhecemos o Timberlake, que é um cara que dança muito, é um cara bonito, um cara canta, um cara completo, um irmão da porra. Foda pra Carlinhos. Foi o Super Bowl do ano passado. Não foi. Acho que foi de 2014, que foi o do Bruno Mars com o Red Hot Chili Peppers. Estou correto? Eu não sei. Eu só lembro do da Katy Perry. Acho que foi de 2014, né? Foi foda porque ele é muito bom, mas o Red Hot foi playback. Porque, tipo, é um show, não é demérito ser playback, porque é um show que tem que ser muito redondinho, assim, você não pode dar espaço pra vazamento, pra falha nenhuma.
E nem pra eles começarem a meter a boca em rede nacional, né? E tirar a roupa e botar uma meia no pau. E eu creio que... O que vocês esperam? Vamos fazer assim, o que vocês esperam do show do Justin Timberlake? Cara, vou ser bem sincero, ele é um artista que eu particularmente admiro pra cacete. Acho ele muito bom. E ultimamente ele tem feito, ultimamente que eu digo assim, nos últimos 6 anos, ele tem feito o pop dançante dele, velho, do jeito Michael Jackson, digamos assim, de fazer. Ele que escreve tudo, ele que coreografa tudo. Tem uma banda mesmo, mano, bateria, metais, guitarra, baixo e 5, 6 back vocals tocando, tipo, todo mundo junto, saca? Eu acho isso um puta mérito pra quem faz esse tipo de pop. Eu particularmente não curto muito quando o pop é o cara cantando, o cara ou uma mina cantando e um notebook, entende? Então eu acho que vai ser um puta de um show. O show do ano passado da Lady Gaga foi muito foda, eu gostei pra cacete também. Mas eu acho que o Timberlake, ele consegue ser mais performático no sentido artístico. No sentido artístico não, no sentido músico. Ele é mais músico do que a Lady Gaga, tá ligado? A Lady Gaga apela muito mais pra performance visual. O Timberlake, ele consegue juntar muito mais a parte vocal com a parte de dança, e isso encaixa muito, muito, muito foda. Cara, eu também gosto bastante do Justin Timberlake, eu acho que ele é um cara muito talentoso. Gostava muito da época que ele tinha a boy band lá com os caras. Tesão. NSYNC Forever. Tesão, delícia, adorava. Um cara que tem um ouvido muito bom pra música, na minha opinião. Então assim, eu acho que vai ser um show, vai ser uma merda. Porque não vai ser a Katy Perry. E porque ele poderia... Ele não tem uns tetão gostoso. Porque não vai ter tubarões dançando, eu acho. Mano, imagina que sonho, o Timberlake botando os peitos da Katy Perry pra fora. Colocando... então, tipo, aqueles tubarões dançando já seria melhor. Mas assim, poderia ser o Wesley Safadão? Poderia. Nossa, poderia por favor. Poderia ser Katy Perry? Poderia, mas não é. Mas é o Justin Timberlake. Poderia ser o Mano Brown? Poderia, mas não é também. Então, tudo bem, vai ser uma merda, porque não vai ser Katy Perry. Poderia ser a volta bombástica do Restart? Poderia Poderia um showzaço. Poderia muito, mas não é. Mas vai ser uma merda, mas vai ser legal. Foi ruim, mas foi bom. Mas quando achei que piorar, mas melhorou. Mas tudo bem. Caralho, melhor análise. A gente falou da trilha sonora de ficar tocando o Justin Timberlake aí no fundo toda hora. Você tem que baixar a trilha sonora do Golpe Baixo, o melhor filme sobre futebol americano da história, e tocar em loop as músicas do Nelly. Qual é a sua música? Cara, quando você tá pensando aqui, eu já tenho uma pasta com essa trilha sonora aqui, ó, esperando esse podcast pra eu editar. Quem é Tom Brady perto do Adam Sandler como quarterback? Opa! Paul Crew. O Nelly correndo que não fela da puta, né? O Nelly correndo, Você tem o... Cara, o que você pode esperar de um filme que tem o Nelly como running back, cara? O que você pode esperar de um filme do Adam Sandler? Tem o Goldberg na linha defensiva. Que tem o pai do Chris lá tirando o X-Bacon do pinto, mano. O que você vai esperar? E tem o próprio Chris. O verdadeiro Chris também tá lá. Exatamente, cara. O que você pode esperar de um filme desse, né? E fora o tanto de cara da WWE que tem nele também, né? Uhum. Então é isso aí, rapaziada. Foi muito foda. Eu curti pra caramba. A gente não fez nenhuma piada relacionada a Filadélfia e queijo, então foi ótimo também. Então é isso. Serginho, o que você tem pra falar aí nesses finalmente? Aqui a gente também não fez nenhuma piada de quinta série relacionada a Bilal Powell e nenhum outro jogador. Ou o Cu, que... O Cu, sim. O famoso Cu, que quem tem cu tem medo e ele acabou sendo demitido. A gente também não fez piada sobre isso. Gostaria de me orgulhar. Porém, poderia ter feito. Será que o cu é cheiroso? Cara, eu acho que depois do jogo, talvez não. Talvez depois do jogo... Talvez não, verdade. Esteja ou suado, então depois de fazer uma... Depois, suado. de repente, que ele erra um field goal muito fácil, ele faz uma merda muito grande, o cu fica meio, assim, tipo, desgastado. Verdade. Acho que é por aí. Mas é isso, cara. Adorei ter participado. Lucas, obrigado pelo convite. Tamo aí, Bruneca, é nóis. Se precisar falar de algum outro assunto, tipo, mais aleatório aí no caso, tipo... Assunto, como é o Interlagos? Tamo aí. Como é, tipo, a sala da FATEC de Itaúna? Vamos aí também, falo tranquilo, beleza, tamo junto aí. Como é a aula de educação física? Bom, isso é sensacional, cara. O dia que a gente vai falar sobre o interclasse do Zacarias. Nossa! Isso aí vai ser fantástico. Agora, hashtag, como é que é?
Hashtag descubra, velho. Isso daí vai ficar pra próxima, a gente vai ter os podcasts de história de escola aí, cara, que você vai estar com certeza. Ah, então demorou, deveria. Cabeçudo, o que você tem aí pra considerações finais? Então, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo, mas futebol é isso que aconteceu aí, né? Gols, jogadas maravilhosas, e é isso aí, né? O que aconteceu. E aí, o que o professor pediu pra gente hoje? Graças a Deus aí, Steelers não tá no Super Bowl, graças a Deus. Big Ben foi sacado várias vezes pelo Jaguars, graças a Deus. E aí, né? Tamo aí. Show do Timberlake, pelo menos, graças a Deus. É isso aí então, galera. Foi muito divertido, foi muito foda. Não se esqueçam aí de compartilhar esse episódio maravilhoso para todos os seus amiguinhos. E pode ficar ligado que logo menos vai ter mais aí. Não só falando de futebol, não só falando de esporte, vai ter coisa pra caceta aí. Esse ano vai ser muito da hora e a gente promete não parar tão cedo de novo. É isso aí então, galera. Fica com quem? Fica com quem? Com o Big Ben. Big Ben fora do playoff. Fica com o Belo, né, mano? Belo. Presença, né, cara? Não, vou fazer a campanha Wesley Safadão como intervalista do Super Bowl. Fique com o tubarão da Kate Moore. É isso aí então, galera. Até mais e tchau! Here comes the, y'all don't really